Boa noite. Eu vou apresentar o meu projeto de uso de algoritmo genético para resolver um problema. O meu problema que eu escolhi é o problema de alocação de recursos. Então, considera que você tem uma mercearia com várias prateleiras de tamanhos diferentes e você tem vários produtos com volumes diferentes para você alocar nessas prateleiras. Então, qual que é o objetivo? Eu organizar esses produtos nas prateleiras de forma que eu tenha o menor desperdício, ou seja, espaço sobrando nas prateleiras, e que eu tenha o menor número de produtos que fiquem de fora dessa prateleira. Então, eu considero como desperdício tanto o espaço sobrando quanto os produtos que não foram alocados. Então, para resolver esse problema, eu criei esse algoritmo genético, né? E eu vou mostrar para vocês como que ele está implementado. Primeiro, eu tenho os meus dados de entrada, que são as prateleiras e são os produtos. As prateleiras é definido por esse array aqui de prateleiras, onde cada posição desse array é a capacidade daquela prateleira. Então, a primeira prateleira tem capacidade 10, a segunda tem capacidade 15 e assim por diante. Já esse array de produtos, ele define o volume de cada produto. Então, o primeiro produto tem volume 5, o segundo produto tem volume 3 e assim por diante. E o que eu quero fazer? Eu quero criar configurações, ou seja, distribuições de produtos dentro das prateleiras para minimizar os desperdícios. Então, dando um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu pegue o meu produto 1 e o produto 2, que tem o volume 5 e 3, ou seja, né, o volume total deles vai dar 8, né? E aí eu coloco na minha primeira prateleira. A minha primeira prateleira tem capacidade 10. Se eu colocar esses dois, eu vou ocupar 8 dos 10 e vai sobrar 2. Então, eu vou ter um desperdício de 2 volumes na minha primeira prateleira. Então, eu quero fazer é minimizar isso. Então, o que seria uma configuração melhor? Seria eu colocar, por exemplo, o produto 7 e o produto 8, que tem volume 5 e 5. Né? Então, eles vão ocupar 10 de volume. Então, vão ocupar 10 da capacidade e não vai ter nenhum desperdício. Então, que forma que eu posso organizar esses produtos para evitar esse desperdício? Então, eu tenho esses dados de entrada, eles foram gerados de forma aleatória. E eu tenho alguns parâmetros também do meu algoritmo, que é o número de indivíduos, que é o tamanho da minha população, que eu setei como 10. O número de gerações, eu setei como 5.000. A taxa de cruzamento de 90%, a taxa de mutação de 1%. Todos esses valores foram definidos através de testes, então eu fui alterando esses valores e testando e vendo se estava melhorando ou piorando o algoritmo para conseguir chegar no melhor resultado. Então, eu vou apresentar para vocês como que foi feita a implementação. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês esse print aqui que eu já rodei antes, né, o algoritmo. Eu queria mostrar para vocês como que é visualmente, né, a resolução desse problema. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a solução usando o algoritmo genético, né, dessa distribuição dos produtos nas minhas prateleiras. Então, eu tenho 7 prateleiras, né, a prateleira 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu tenho 11 produtos, que é o produto que vai do índice 0 até o índice 10. E aqui eu tenho como que ficou a configuração. Então, na primeira prateleira, né, para esse indivíduo, né, que eu gerei de forma aleatória, eu coloquei o produto 6 e o produto 1. Na segunda prateleira, o produto 2 e o produto 4. Lembrando que cada um desses produtos, eles têm um volume diferente. Então, aqui eu tenho também o print do volume de cada um desses produtos. Então, por exemplo, o produto 6 tem o volume 7. O produto 1 tem volume 3. E cada prateleira tem uma capacidade diferente. Então, por exemplo, a minha primeira prateleira tem o volume 10. Então, 7 com 3, ou seja, produto 6 e 1, acabou ocupando tudo da minha prateleira e tive o menor desperdício. Depois eu vou para a minha segunda prateleira, que eu coloquei o produto 2 e o produto 4. Né? Então, eles têm aqui volume 8 e volume 6. Então, eu vou acabar tendo um volume total de 14, sendo que a minha prateleira aguenta 15. Então, eu vou desperdiçar uma unidade de volume na minha segunda prateleira.
tá? Então, só mostrando para vocês verem como que ficaria aqui a configuração e como que seria a visualização dos volumes para a gente analisar os desperdícios, né? Beleza, então. Então, agora eu vou entrar no desenvolvimento, né? No algoritmo genético. Aqui, o que eu fiz? Aqui eu gerei a minha população inicial, né? Então, ali eu defini que eu vou ter 10 indivíduos, né, em cada população. E essa população inicial, ela é gerada de forma aleatória. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a capacidade de cada prateleira minha e eu vou ver se dentre aqueles meus produtos disponíveis, ele cabe em alguma daquelas prateleiras, né? Então, se tiver prateleiras que tenham um espaço sobrando aonde o volume daquele meu produto seja menor do que esse espaço sobrando, né? Menor ou igual esse espaço sobrando, eu vou colocar ele ali, né? Então, se tiver, eu vou colocar ele ali e vou tirar ele da lista de produtos disponíveis, né? Se não, eu simplesmente vou passar para o próximo e ele não coube em nenhum buraquinho de nenhuma prateleira ali. Paciência, vamos ver o próximo da lista, tentar encaixar o próximo da lista. Eu vou fazer isso com todos os meus produtos, né? Então, essa é a minha geração da minha população inicial que foi feita de forma aleatória, né? Então, eu pego aleatoriamente os produtos daquele meu array de produtos e tento encaixar aleatoriamente nas prateleiras onde ele pode ser encaixado. Beleza, né? Então, para cada uma das minhas gerações, que eu coloquei ali como 5.000, eu vou criar uma nova população de 10 indivíduos, né? Como que eu vou gerar essa nova população? Então, eu vou pegar a minha população inicial, aqui no caso, né? E vou fazer a seleção do pai 1 e do pai 2, para gerar o filho 1 e o filho 2. Como que eu vou fazer a seleção? A seleção é feita através de torneio. Então, eu vou escolher randomicamente 2 indivíduos da minha população, vou aplicar a minha função de avaliação nesses indivíduos, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, e vou ordenar por resultado da avaliação de forma crescente, né? Então, aquele que teve o menor desperdício vai ficar na posição 0, o que teve o maior desperdício na posição 1. Então, aqui eu vou retornar o melhor indivíduo, né? Desses 2 que eu escolhi, né? Eu boto os 2 para tornear e vejo quem vai ganhar ali. Então, faço isso para o pai 1, faço isso para o pai 2 e depois eu vou definir se vai ter cruzamento ou não, de acordo com a minha taxa de cruzamento e o número randômico que eu vou gerar aqui, né, na hora. Se encaixar na taxa de cruzamento, eu faço, senão eu simplesmente vou copiar o pai 1 e o pai 2 para o filho 1 e para o filho 2. Vamos ver como é que é o meu cruzamento, que é a parte mais complexa do algoritmo. O meu cruzamento, ele é feito através de cópias de partes do pai 1 e do pai 2, até chegar em um ponto de corte. Então, aqui eu defino randomicamente esse ponto de corte, e aí eu vou fazer essa cópia até chegar no meu ponto de corte. Então, vamos supor que eu tenho, né, essa prateleira aqui, né, tem essas 7 prateleiras, e eu defino que o meu ponto de corte, por exemplo, é 3. O que isso significa? Significa que eu vou pegar o meu pai 1 e vou copiar as 3 primeiras prateleiras do meu pai 1 para o filho 1 e as 3 primeiras prateleiras do pai 2 para o filho 2. Então, basicamente, o meu filho 1, por exemplo, iria ter esses 3, né? Esses 3 prateleiras copiadas igualzinha para ele. E vamos supor que aqui também seja um outro indivíduo, né, que foi gerado. Então, o meu filho 2 também teria essas 3 primeiras prateleiras do meu pai 2, tá? Beleza. Só que agora eu tenho que completar o restante, né? Porque todo mundo tem que ter 7 prateleiras e até agora eu só tenho 3 prateleiras preenchidas. Então, as próximas 4 prateleiras vão vir do outro pai. Então, se eu preenchi as primeiras com o pai 1, eu vou preencher as restantes com o conteúdo do pai 2. Então, esse é o cruzamento. Só que aqui eu tenho que me atentar, né, a um problema que pode acontecer, né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu preenchi com os produtos do meu pai 1, né? Então, eu preenchi com o produto 1, 2, 4, 3, 10, 6, né? E aí, agora eu vou pegar o restante do meu pai 2, né? Então, vamos supor que eu vou pegar esses caras aqui do pai 2. Só que repare que o pai 2, ele tem o produto 1,
né, as 4 últimas prateleiras do pai 2 tem o produto 1. E as 3 primeiras prateleiras do meu pai 1 tem o produto 1 e eu não posso repetir produtos. Então, nesse caso, eu vou ignorar, né? Se tiver repetido, eu ignoro, e o que não tiver repetido, eu copio, né? Então, eu vou fazer isso tanto para o filho 1 quanto para o filho 2, e pode acontecer da gente ter produtos que não foram alocados, né? Então, pode acontecer de ter produtos que não existiam na primeira parte do pai 1 e que também não existiam na segunda parte do meu pai 2, tá? Pode acontecer isso. E aí, esses produtos que não foram alocados têm que tentar ser alocados para a gente ter o mínimo desperdício possível, né? Então, aqui eu vou tentar colocar esses produtos. Como que eu vou fazer? Vou achar o primeiro espaço disponível. A primeira prateleira que tiver uma capacidade para armazenar esse produto que ainda não foi alocado, vai receber esse produto, né? Só que o que acontece? Fazendo isso, acontece 2 coisas. Talvez eu não copie a segunda parte do pai 2, né, perfeitamente, né, porque vai faltar alguns que já repetiram. E depois, na hora de encaixar esses que faltaram, eu possa colocar também na primeira parte do pai 1 ou na segunda parte, né, do pai 2 ali, e não ficar uma cópia exata do pai 1 nem do pai 2. E considerando isso, a gente acaba tendo uma mutação aqui, né? Mais para frente tem a parte da mutação também, só que quando eu adicionava a parte da mutação, ou seja, mexer ainda mais nesses caras que acabaram não sendo cópias exatas dos pais, eu tinha um resultado pior. Então, como essa parte aqui de alocar os produtos restantes em qualquer lugar disponível acabou sendo uma mutação e acabou dando um resultado legal, eu preferi ficar só com essa mutação do cruzamento, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que eu tenho a parte da mutação também, que é a troca dos produtos entre as prateleiras. Então, eu seleciono aleatoriamente 2 produtos e troco eles de posição, né? Só que acabou não dando um resultado tão legal. E como eu já tinha, né, essa cópia não exata do pai 1 e do pai 2 por causa dessas restrições do meu problema, eu acabei comentando a parte da mutação, porque não foi boa para o meu resultado, tá? Então, com isso, eu vou gerar o filho 1 e o filho 2 com aquele cruzamento, e aí eu vou ter uma nova população, tá? Então, eu vou fazer isso, né? Vou fazer isso várias vezes, de acordo com as minhas gerações, e no final eu vou selecionar o melhor indivíduo da minha última geração, né? Que foi feito considerando sempre as melhores avaliações ali, né? Bom, beleza. Então, esse é o meu algoritmo, né? Então, vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz para analisar se esse algoritmo genético foi bom ou se ele foi ruim. Então, eu resolvi comparar ele com o algoritmo aleatório. Então, aquela mesma função de geração de indivíduo aleatório que eu usei para gerar a população inicial, eu estou usando, né, para comparar com o resultado do algoritmo genético. Então, para poder ter uma margem boa de comparação, eu rodei tanto o algoritmo genético quanto o aleatório 10 vezes. E peguei o desperdício, né, de cada uma dessas vezes que eu rodei ele e fui somando para poder fazer uma média, tá? Então, aqui eu chamei o algoritmo genético 10 vezes, peguei o desperdício dele, fui acumulando esse desperdício e fiz uma média do resultado. E fiz a mesma coisa pro aleatório, tá? Fiz a avaliação dele para poder pegar o desperdício, fiz a média dele para poder ver, né? Rodei cada um deles 10 vezes para a gente conseguir ver o resultado. E aqui, né, como a gente pode ver, a média do desperdício do algoritmo genético foi de 9 e a média do desperdício do algoritmo aleatório foi de 24, tá? Todas as vezes que eu rodei os 2 algoritmos, o genético deu um resultado melhor que o aleatório, né? E esse algoritmo também, ele tá rodando num tempo legal, né? Então, eu considero que ele chegou num resultado interessante, com um desperdício razoável, num tempo rápido, né? E que em todas as vezes que ele rodou, ele apresentou uma superioridade em relação ao algoritmo aleatório, né? Então, a gente pode considerar que nesse caso, o uso do algoritmo genético trouxe
um bom resultado, né, para o meu problema, conseguiu resolver esse meu problema em tempo hábil com uma taxa de desperdício pequena. E então, com essa avaliação, eu consegui chegar nessa conclusão, né? Então, foi esse meu trabalho. Obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado.